Ascensão através de habilidades. Episódio 126. Monstro classe B, 3. Raízes do tamanho de uma casa surgiram de repente. A magia negra tornou-se mais forte quanto mais poder mágico consumia. E as raízes preencheram o espaço em um instante. Kuung. O monstro balançou o braço, quebrando as raízes. As raízes quebraram como palha na frente de Taizan, que assistia com calma. Ele sabia que essas raízes não seriam capazes de deter o monstro. A razão pela qual ele usou as raízes foi diferente. Taizan bateu o pé. Você ativou a aceleração. Com um som semelhante ao do ar rasgando, o corpo de Taizan se moveu em direção ao monstro. Enquanto voava, ele rapidamente manifestou magia. Jieok. 5 flechas de gelo foram desenhadas no ar. Todos eles aceleraram e voaram de Taizan. Kwang. O monstro, que estava quebrando as raízes das árvores, balançou o punho em direção às flechas congeladas que se aproximavam. Você ativou explosão mágica. Jeojeong. As flechas congeladas explodiram e fragmentos de gelo perfuraram o corpo do monstro. Surpreendido pela repentina reviravolta dos acontecimentos, o monstro parou por um momento, mas depois moveu rapidamente o braço para desviar todos os fragmentos. Milhares de fragmentos de gelo se quebraram. E nessa brecha, Taizan chegou na frente do monstro. Taizan começou a atacar e o monstro bloqueou tudo. O monstro foi esmagadoramente mais rápido que Taizan. Não importa o quanto Taizan tentasse encontrar uma abertura ou explorar uma fraqueza, o monstro poderia facilmente bloqueá-lo. Depois de bloquear todos os ataques de Taizan, o monstro contra-atacou. 4 punhos voaram em direção a Taizan. Mas Taizan, como se antecipasse o contra-ataque do monstro, rapidamente saiu do caminho. Você ativou Lightning Strike. Lightning Strike foi uma habilidade instantânea. Era inevitável, mas o monstro se esquivou mesmo assim. No momento em que Lightning Strike se manifestou, o monstro saiu do alcance. E então, Taizan já havia chegado ao local para onde o monstro se esquivou. A espada de Taizan perfurou o monstro. Monstro 48.881 sofreu 921 de dano. Monstro 48.881 sofreu 432 de dano. Oh! O fantasma, observando a série de ações se desenrolar, não pôde deixar de emitir um som. O fantasma, embora morto, já foi um aventureiro que havia ido às profundezas. Para ele, a luta atual entre os dois parecia lenta. Foi por isso que ele percebeu o que Taizan tinha feito. Invocando raízes de árvores para evitar que o monstro se mova em sua direção. Então, correndo com Frost Arrows. Algumas das flechas foram aceleradas para evitar que o monstro reagisse a tempo. E assim que chegou perto, ele tentou um ataque surpresa. Mas o monstro teve força para bloqueá-lo. Então, após ser bloqueado, Taizan imediatamente se distanciou e ativou Lightning Strike. O monstro também poderia se esquivar de Lightning Strike. Mas Lightning Strike foi um feitiço instantâneo. Não importa o quão um monstro fosse, não poderia reagir facilmente a ele. Literalmente teve que concentrar toda a sua energia na esquiva. Depois disso, foi difícil bloquear o ataque. Então, Taizan foi até o local onde o monstro iria se esquivar e acertou um ataque. Isso é interessante. É previsão ou experiência? É uma estratégia perfeita, não é? Cada etapa do processo construída para criar o resultado. Até mesmo o fantasma raramente criou um resultado tão limpo. Forte, mas isso é tudo. Taizan murmurou em tom lânguido. Monstros de grau B eram realmente fortes. Mesmo sendo especializado, não perdeu muito em força comparado ao Taizan. Tinha uma vantagem esmagadora em velocidade, então se Taizan não tivesse informações, vencer seria quase impossível. Mas foi aí que a história mudou. Comparadas com antes, essas condições são muito boas. No mundo anterior, ele era um jogador do modo fácil. Não importa o quanto ele usasse habilidades de buff para aumentar suas estatísticas básicas eram terríveis. Então seus limites eram muito baixos. Seja usando adição ou multiplicação, o dano poderia ser causado. Mas as estatísticas que gerenciavam os movimentos básicos eram piores do que as do modo difícil. Mas ele venceu. Contra monstros de grau S, contra apóstolos. Ele conhecia os movimentos e padrões de comportamento dos monstros melhor do que ninguém. Grau baixo mesmo os tipos de especialização não eram um problema. Colidir. O monstro pisou no chão. Sua velocidade foi mais rápida do que nunca. Era uma velocidade que não poderia ser seguida com mera habilidade física. Mas Taizan não entrou em pânico e desembainhou a espada. Isso não é controlar sua própria velocidade. Faltavam tipos de especialização em todos os aspectos, exceto na velocidade. Não foi exagero dizer que apenas a velocidade deles foi desenvolvida de forma anormal. Naturalmente, seu julgamento, habilidades cognitivas e sentidos não conseguiam acompanhar sua velocidade. Era mais como traçar um curso e depois mover o corpo de acordo. Então ele poderia ler. Ele recordou as velocidades e movimentos das centenas de tipos de especialização que enfrentou, torceu o corpo e puxou a espada. Clang. Uma enorme colisão ocorreu. Poeira e sujeira explodiram no ar. O rosto redondo do monstro mostrava perturbação. Bum. O corpo do monstro desapareceu novamente. Taizan moveu a mão bruscamente. Você ativou a difusão de partículas.
Fragmentos de gelo colidiram uns com os outros, preenchendo o espaço. Ao mesmo tempo, um barulho alto soou. O monstro colidiu com os fragmentos espalhados. O monstro ficou perplexo e parou de se mover. Taizan ativou a aceleração e rapidamente fechou a distância. Clang! Suas espadas colidiram com o monstro. Nessa situação, Taizan ativou a invisibilidade. Instantaneamente, o corpo de Taizan foi escondido. O braço do monstro que estava prestes a contra-atacar hesitou. Se o monstro fosse esperto, saberia que Taizan não tinha ido longe e teria criado alguma distância. Mas os tipos de especialização estavam abaixo da média em inteligência e habilidades sensoriais. Perplexo, parou de se mover. E pagou um preço alto. Rachadura. A espada de Taizan cortou a cabeça do monstro. Com um golpe, o monstro cambaleou e Taizan enfiou a espada em seu peito. O monstro balançou os braços descontroladamente enquanto se movia. O chão entrou em erupção e o ar explodiu para fora. Está se movendo em um padrão aleatório? O contador não pôde ser usado. Contra-atacar era uma habilidade para ver e contra-atacar, não para prever. Usá-lo seria apenas uma tentativa vã. Assim como antes, Taizan ativou a difusão de partículas. Mesmo sendo magia de nível iniciante, os tipos de especialização tinham pouca saúde, então o feitiço não era algo que pudesse ser ignorado. O monstro hesitou diante dos fragmentos de gelo que se espalhavam e Taizan não perdeu a oportunidade. Clang! Taizan pressionou o monstro com sua espada. Então, ele usou magia negra e habilidades para restringir o caminho do monstro. Rachadura. E ele previu para onde o monstro se moveria e atacou com sucesso. Agora, a saúde do monstro era menos da metade. O monstro lutou desesperadamente, mas o limite era claro. A diferença na saúde era muito grande. Então Taizan só precisou responder e buscar oportunidades. Ataques inevitáveis foram apenas recebidos e contra-atacados, transformando a luta em uma troca. Dessa forma, a saúde do monstro diminuiu gradualmente. Já faz um tempo que não me divirto. Taizan murmurou enquanto observava o monstro atacando e pisou no chão, espalhando chamas falsas para fazer o monstro parar. Ele então usou um salto no ar e aceleração para jogar o monstro no chão. O monstro abaixo de Taizan resistiu, mas ele suprimiu firmemente e acabou com ele. Ufa! Taizan respira fundo. Não foi muito difícil, mas ainda era um monstro forte. Demorou um pouco porque para ter sucesso em atacar uma vez, era necessário passar por um processo complexo. Olhando para a prefeitura, tudo havia acabado e não havia som. Muitos devem ter morrido. Mas eles venceram. Taizan cravou sua espada no rosto do monstro. O poder adormecido dentro dele explodiu e subiu para o céu. Num instante, as rachaduras no céu tremeram. Um olho gigantesco olhou para o chão. Por dentro, estava cheio de raiva. Essa raiva tinha um poder divino que poderia esmagar a mente do observador e fazer seu coração se submeter. Taizan provocou isso. Da próxima vez, envie um mais forte. O poder do monstro dissipou-se completamente do chão. Sua ascensão da alma foi ativada. A proficiência de aumentou em 5%. E a janela do sistema apareceu. Missão secreta bem-sucedida. O deus da luta e da morte desce. Ruf, Ruf. Qin Huaiyeon caiu no chão com o rosto suado. Ela fez uma careta com a dor intensa que sentia atrás dela. Ai. Você está bem, irmã? Eu não estou bem. Ela conseguiu se levantar com dificuldade, respondendo à pergunta de Jung Jeon. Nós vencemos, certo? Mal, mas graças a você, irmã. Monstros de grau I e monstros de grau D a diferença era clara. Embora ainda não tivessem sido classificados definitivamente. Monstros de grau D eram impossíveis de lidar adequadamente, mesmo que os jogadores do modo difícil estivessem envolvidos. Era um monstro que precisava de pelo menos 20 deles para ser suprimido. Mas quando quase 100 monstros de grau I ficaram furiosos, eles entraram em pânico. O medo da morte os dominou. Nessa situação, Qin Huaiyeon gritou desesperadamente. Ela percebeu intuitivamente o nível de grau D e enviou Li Taeyeon e Kang Junhyuk. Ela anexou vários modos difíceis como suporte e fez com que eles lidassem com monstros de grau e com jogadores dos modos fácil e normal. Enquanto os jogadores estivessem protegidos pela classificação de saúde do sistema, havia menos risco de morrer se funcionassem perfeitamente juntos. Com respostas oportunas e precisas, eles conseguiram vencer. Mas o dano não foi pequeno. Quantos morreram? É difícil saber exatamente, mas cerca de metade. Qin Huaiyeon mordeu o lábio. Foi um sacrifício considerável. Se você pensasse no fato de que na guerra, se 20% morressem, isso era considerado aniquilação. Foi uma perda terrível. Como estão Taeyeon e Junhyuk? Eles ficaram feridos, mas sem ferimentos graves. Incrível, ser capaz de resistir a tal monstro. Isso é um alívio. Ela agarrou sua espada. Jung Jeon ficou surpreso com o movimento dela. O que você vai fazer agora? Você precisa descansar. Ainda não posso descansar. Taizan ainda está lá. Ah. O rosto de Jung Jeon ficou pálido. Taizan lutou contra um monstro terrivelmente forte. Mesmo sendo forte, era difícil garantir a vitória porque o monstro era inimaginavelmente poderoso. Qin Huaiyeon suportou a dor e disse: Chame as pessoas saudáveis. Devemos ajudar o Sr. Taizan.
Ela não conseguiu continuar suas palavras. Suas pupilas tremeram. Ela sentiu um poder tremendo vindo da direção para onde Taizan havia ido. Este poder parecia envolver toda a terra. Ah! Ah! Ela gaguejou. Era um poder que ela nem conseguia compreender adequadamente. Foi uma onda de poder que não poderia ser comparada nem mesmo com poeira ou insetos. Irmã? Espere. Apenas Li Taeyeon e Kang Junhyuk perceberam que tipo de poder era. Li Taeyeon gritou de espanto. Por que sinto o poder de um deus aqui? O fantasma perdeu as palavras e gaguejou. Foi uma cena desagradável para isso, mas a situação foi significativa o suficiente para causar isso. Kuung. O chão se dividiu e um trono escuro se ergueu. Era um trono assustador decorado com espinhos e lâminas afiadas. O dono do trono vazio era uma entidade conhecida por Taezan. Lakiratas. Sim, mortal. Eu sou Lakiratas, a entidade que supervisiona a luta e a morte. Uma voz rouca ressoou e Taezan lembrou-se de ter ouvido essa voz antes. Maria, o deus que interferiu quando estávamos com a deusa foi você. Quando Maria o enviou, seu mundo havia sido invadido por algum deus. Suas vagas suspeitas foram agora confirmadas. Isso está no passado. A voz de Lakiratas carregava uma leve irritação. À medida que as emoções do deus se espalhavam, o ar se contorcia e morria. Uma entidade que distorceu o mundo e atropelou conceitos apenas por existir. Isso era um deus. Taezan ficou pasmo. O fato de o poder estar afetando a Terra dessa forma significava que Lakiratas havia realmente descido. Até o fantasma ficou sem palavras e parou. Por quê? Por que você está aqui? Você, que fixou residência no labirinto, precisaria de um grande custo para descer até aqui. Esse custo parece significativo para mim? Depois que Taezan derrotou o monstro, Lakiratas desceu repentinamente. O momento foi muito abrupto. Lakiratas respondeu. Porque esse era o contrato. O poder de Lakiratas explodiu. Alcançou a Terra, envolvendo Taezan e todos os humanos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.